Hi everyone, I'm Suelen Barbosa, your English teacher. Welcome to our class. Are you ready to start? Let's go! Em nossas aulas, vimos como localizar diferentes estabelecimentos. Pet shop, gas station, hotels, supermarkets. Mas além desses estabelecimentos, a nossa cidade também tem diversos tipos de casas. Let's see some types of houses. This is a stilt house. São as casas de palafitas. Elas são construídas sobre esses troncos, em lugares que costumam alagar, ou que são bem próximos dos rios, como as comunidades ribeirinhas. Essa foto é de uma casa de palafitas na maré, antes daquela região ser aterrada. This is a house. An apartment and a shack. I live in an apartment, but I'd love to live in a house. What about you? What type of house do you live in? Before we go ahead, pay attention to this question and tell me. We use this question too. Letter A. Ask for the location of someone's residence. Or letter B. Ask about the type of residence someone lives in. Yeah, that's letter B. To ask about the type of residence. Very good. Então vamos ver como podemos responder a essa pergunta? What type of house do you live in? I live in an apartment. I live in a house. I live in a stilt house. I live in a shack. E não é que nas aulas de inglês do 7º ano, o professor Silva fez a mesma pergunta aos seus alunos. Let's check what they have answered. What type of house do you live in? Pay attention to Dandara. What's the answer? I live in an apartment. Good. Now you. Look at Lorena. What's the answer? I live in a house. Very good. Now, look at Carlos. Complete. I live in a house. Great. Now, look at Kawan. What's his answer? I live in an apartment. Great job, students. Now, look. That's me. I live in an apartment. That's Carlos. He lives in a house. This is Dandara. She lives in an apartment. Dandara and I. We live in an apartment. Look, Lorena and Carlos. They live in a house. Pay attention to these sentences again. Vocês perceberam que a forma do verbo muda de acordo com o pronome? Com os pronomes I, we, they, we use live or lives.
Live. Very good. E com os pronomes he, she, we use live or lives? Lives. Perfect. Now let's practice. What about these people? What type of house do they live in? Complete with live or lives. I in an apartment. What's the answer? Live. I live in an apartment. She in a house. What's the answer? Lives. She lives in a house. We in an apartment. What's the answer? Live. We live in an apartment. Here in an apartment. What's the answer? Live or lives? Lives. He lives in an apartment. They in a house. Live or lives? Live. They live in a house. Great job, everyone! Bom, seja lá qual seja o tipo de moradia, uma coisa é certa: estamos sempre rodeados por vizinhos. E manter uma relação harmônica com eles é muito importante, pois são as pessoas que podem nos ajudar em algum momento de emergência. Como devemos nos comportar para sermos bons vizinhos e não incomodar os outros? E o que significa ser um bom vizinho para você? Você consegue manter uma relação de harmonia com os seus vizinhos? Lá no início da aula, eu disse que moro num apartamento, mas gostaria mesmo de morar em uma casa. Meu apartamento ele é muito pequeno e eu preciso de mais espaço para receber meus amigos e meus familiares. E vocês não vão acreditar, mas hoje, aqui no intervalo da gravação, eu fui dar uma olhadinha nas minhas redes sociais e olha só o que apareceu. What is it? Letter A, an net? Or letter B, an online chat? Yeah, that's letter A, an net. And what kind of ad is this? A job ad, or B, a house sale ad? Yeah, that's letter B, a house sale ad. And how do you know it? Como a gente sabe que se trata de um anúncio de venda de casa? Pay attention to the ad. We have picture, property features, and contact. According to this ad, which sentences are false? Number 1. There are 3 bedrooms in this house. Look, it's true. Number 2, there isn't a garage. Let's check. There is a garage, so it's false. Number 3, there are 5 bathrooms. Look, it's true. Number 4,
There is a kitchen. Look, it's true. Number 5, there isn't a swimming pool. Let's check. Look, there is a swimming pool in this house, so it's false. So, sentences number 2 and number 5 are false. Well done, students! Casa maravilhosa, né? Vamos dar uma olhadinha por dentro dela? Let's identify the parts of this house. Pay attention to these pictures. Now complete. There are 3 bedrooms or garages. Bedrooms, that's it. There is a bathroom or living room. Living room, that's right. There are 5 garages or bathrooms. Bathrooms. There is a kitchen or bedroom. Kitchen. Very good, students. Na aula de hoje, nós vimos que existem diferentes tipos de moradia. Mas será que todas as pessoas têm onde morar? Infelizmente, não. Hoje em dia, muitas pessoas se encontram em situação de rua, sem casa e sem ter o que comer. O que podemos fazer para ajudar? Você já participou de alguma campanha para ajudar essas pessoas? Cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue ajudar a vida de várias pessoas. Afinal, quem tem fome, tem pressa. Agora vocês já sabem. Descrever diferentes tipos de casas e seus cômodos. Hey students, that's all for today. Thanks for coming. See you soon.